Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 30.2, aquela aula de revisão dos conteúdos, onde nós vamos o quê? Resgatar os principais conceitos trabalhados na aula passada, tudo bem? Então, assim, o que foi trabalhado na última aula, né? Quais são esses conceitos? Hoje nós vamos falar, pessoal, dar um pontapé no que seria assim um conhecimento de astronomia, ou seja, aquele conhecimento prévio de astronomia. Que conhecimento é esse? Nós vamos falar sobre as leis de Kepler, tá? E depois falaremos de modo geral sobre a gravitação universal. Então, olha só. A princípio, acreditava-se que os corpos giravam ao redor do planeta Terra. E para isso se tinha um nome, né? Um pensamento geocêntrico. Copérnico, ele vem com um modelo diferente, né? E ele vem com um modelo de que os planetas giram ao redor do Sol. E aí eles pensavam o quê? Esse era um modelo heliocêntrico, ou seja, um modelo onde você tem planetas que orbitam o Sol. Modelo heliocêntrico. Aí você fala, professor, essa forma de pensar deve estar correta, porque até hoje, né, você escuta falar o quê? Que os planetas giram ao redor do Sol. A grosso modo, fala-se isso. Mas aí, será que está correto falar assim? Tá certo essa forma de pensar? E exatamente para corrigir esse modelo heliocêntrico é que surgiram os estudos do Johannes Kepler, que ele foi matemático e astrônomo. Tá? Então, os estudos de Johannes Kepler vêm a corrigir esse pensamento. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Olha só, as leis de Kepler, ela vai ser o quê? Serão 3 leis. A primeira lei de Kepler, ela vai ser o quê? A lei das órbitas. Lei das órbitas vai dizer o seguinte: o planeta, ele de fato gira ao redor da estrela, ou seja, um planeta de fato gira ao redor do Sol. Mas essa trajetória não é circular, tá? Não é uma trajetória circular. Ele não gira com o Sol no centro e ele girando ali numa trajetória circular, formando um círculo. Não, nada disso, tá? Então, de fato, os planetas orbitam a estrela, giram ao redor do Sol, mas a trajetória é elíptica. Professor, então a trajetória é a trajetória de uma elipse. Aí você fala, professor, elipse? Exatamente. Você imagina um círculo perfeito, e aí você pega e amassa esse círculo. Você vai dando uma excentricidade, você vai amassando o círculo, e ele vai ficar achatado. Esse achatamento vai formar uma figura ali chamada elipse. Então, planetas orbitam a sua estrela, ou seja, os planetas orbitam o Sol, mas a trajetória é elíptica. Um outro ponto importante na lei das órbitas é que esse Sol, ou seja, essa estrela, estará em um dos focos, tá? Então a elipse, ela tem 2 focos e o planeta vai estar orbitando e a estrela vai estar em um dos focos, tudo bem? Essa aí é a primeira lei, conhecida como lei das órbitas. Então essa primeira lei, por si só, ela já atualiza, ela modifica, né, aquele pensamento do Copérnico, de que você tinha trajetórias circulares, então isso não vai acontecer, tá? Você tem a segunda lei de Kepler, pessoal. Olha só, segunda lei de Kepler vai dizer o quê? Vai dizer que um corpo que está orbitando, né, o Sol, ele vai varrer áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Aí você fala assim, como isso é possível? Como isso é possível? Como que é possível que ele ande áreas iguais em intervalos de tempo iguais, sendo que a trajetória não é um círculo? E a explicação é interessante. A explicação é que este corpo que está em trajetória estará, ora, mais próximo do Sol, e nesse caso a força de interação gravitacional vai ser maior, dando a ele mais energia cinética, ele vai ter uma velocidade maior.
E quando esse planeta estiver se afastando do Sol, ou seja, mais distante, o raio de distância vai ser maior e você vai ter uma força de interação gravitacional menor e nesse corpo uma energia cinética menor, ou seja, menor velocidade. O que vai permitir com que ele varra áreas iguais em intervalos de tempo iguais, formando aí a segunda lei de Kepler, conhecida como a lei das áreas. Tem também, pessoal, nas leis de Kepler, a terceira lei de Kepler. Olha só, essa terceira lei de Kepler, ela vai dizer o quê? Lei dos períodos. Ou seja, vai ter uma relação matemática aí, né? Vai ter uma relação matemática aí nessa lei dos períodos. Qual é a relação matemática? Vai dizer o seguinte, se eu pegar qualquer planeta, né, que está orbitando o Sol, qualquer planeta, haverá uma constante, né? Uma constante formada entre o quadrado do seu período dividido pelo cubo do seu raio, tá? Então, o quadrado do período dividido pelo cubo do raio vai dar sempre um valor constante. Mas esse valor constante dependerá ali da massa do Sol, tá? É uma constante que depende da massa do Sol. Tudo bem, pessoal? Agora, coisa interessante. Isaac Newton, após revisar, né, estudar as leis de Kepler, ele estuda as leis de Kepler e ele faz uma pergunta. Tá, Kepler descreveu matematicamente esses movimentos, mas Kepler não respondeu qual era a força que movia esses corpos. Qual era a força responsável em manter esses corpos nessas trajetórias? E o Newton vem para responder essa pergunta com a gravitação universal, a lei da gravitação universal. Ou seja, a força de gravitação universal vai ser o quê? Proporcional ao produto das massas dividido pelo quadrado da distância entre eles, tá? O fator de proporcionalidade é a constante gravitacional. Ou seja, a mesma força de atração e interação gravitacional entre um planeta e o Sol é da mesma natureza que a interação gravitacional entre o nosso satélite natural e o planeta Terra, tá? É de mesma natureza do que a força de interação entre uma maçã caindo da macieira e o planeta Terra. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, agora eu vou dar um tempo, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo, então vamos lá. Eu espero que você tenha tentado fazer as questões, que tenha acertado, né? E nós vamos fazer a correção aí no passo a passo para ver se você acertou. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, primeira questão. Vamos nessa. Primeira questão, mandando na tela. Questão 1, da Mackenzie de São Paulo. Vamos lá. De acordo com uma das leis de Kepler, por que de acordo com uma? De acordo com uma das leis de Kepler, por que de acordo com uma? Porque são 3 leis, né? Cada planeta completa, aí ele usa a expressão varre, né? Completa áreas iguais em tempos iguais em torno do Sol. Ou seja, varrer áreas iguais em tempos iguais. Ok. E aí nós temos uma figura, né, da elipse do planeta. O Sol pode estar ou nesse foco, né? Só fala que ele vai estar em um dos focos. Como as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos, conclui-se que, vamos lá, primeira proposição, quando o planeta está mais próximo do Sol, a sua velocidade aumenta. E aí, será verdade isso, pessoal? Segunda proposição, quando o planeta está mais distante do Sol, a sua velocidade aumenta. Tá certo isso, pessoal? E terceiro, a velocidade do planeta em sua órbita elíptica, independe da sua posição relativa ao Sol. Então, olha que questão interessante, né? Vamos refletir aqui um pouquinho. Manda aqui para minha imagem, vamos refletir um pouquinho aqui. Vamos lá. Imagina, pessoal, vamos refletir um pouquinho aqui. Imagina que o Sol está nesse foco aqui, ó, que eu estou apontando aqui, ó, tá? O Sol está aqui, ó, nesse ponto. Beleza, tá bom, professor. Agora imagina que o planeta está aqui, ó. Ok, aí o planeta vai se aproximando do Sol
e o raio entre eles vai ficando menor, então vai ter a força de interação gravitacional. E aí, esse planeta vai estar mais rápido? Porque ele vai ter uma força gravitacional maior sobre ele? Ele vai estar agindo mais rápido? Agora, esse mesmo planeta, digamos que ele passa aqui, ó, está em trânsito, aí de repente ele fica mais afastado, ele está nesse pontinho aqui, ó. O planeta está nesse ponto aqui, ó, mais afastado do Sol possível, tá? É o ponto mais afastado dele possível, tá aqui. Será que faz sentido ele ter a mesma velocidade, pessoal? No ponto mais afastado e no ponto mais próximo do Sol? Sendo que a interação gravitacional entre o Sol e o planeta é que é responsável por estar agindo sobre ele ali, a força motora? Faz sentido dizer que eles têm a mesma velocidade estando muito próximo ou muito longe dele? E a resposta é não, né? Não faz sentido. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Vamos nessa. Então, olha só. Resposta correta, pessoal. Só a primeira está correta, tá? Então, quando o planeta está mais próximo do Sol, é claro que a sua velocidade aumenta, né? O raio entre os dois é muito menor, a força de interação gravitacional é muito maior e ele vai ter mais energia cinética, vai ter mais velocidade, tá? Então, a primeira está correta. Quando o planeta está mais distante do Sol, a sua velocidade aumenta. Não, pessoal, não aumenta, tá? Ele vai ter a velocidade menor possível quando ele está mais longe. Então, por isso que a segunda está errada. Terceira, a velocidade do planeta e sua órbita elíptica independe, eita que palavra perigosa aqui, ó, independe da posição relativa ao Sol. Então, totalmente errado, tá? A velocidade desse corpo em trânsito depende sim da posição relativa em que ele possui em relação ao Sol. Por isso que só a primeira está correta, e aí se você marcou a letra A, você acertou, tá? Somente a proposição 1 está correta. Vamos lá, questão 2. Astrônomos, planeta X pode ser um enxame gigante de cometas, tá? Então tá aí, publicado em 2019, Sputnik Brasil. O misterioso planeta X pode ser não um gigante gasoso, né? Não um planeta gigante gasoso, mas um anel bizarro ou uma nuvem composta de muitos cometas e planetas anões. Dizem astrônomos em um artigo publicado no Astronomical Journal, o jornal de astronomia. Devido à enorme distância a este planeta, uma volta desse planeta ao redor do Sol, segundo os cientistas, demora quanto? 15 mil anos. Nós ainda não sabemos onde ele está. Além disso, não temos quaisquer evidências de sua existência, além da estranha natureza do movimento de uma série de planetas anões e asteroides no cinturão de Kuiper. Ou seja, a astronomia é interessante, né, pessoal? Olha só, a astronomia é interessante. Por quê? Nem sempre você descobre diretamente um planeta por observação direta desse planeta, tá? Nem sempre você faz a descoberta de um planeta só com o telescópio ali, ó. Ah, olhou o telescópio, olhou o planeta, achou, tá? Nem sempre é tão fácil. Muitas descobertas de planetas, ainda mais se eles forem bem massivos, pode surgir de uma dedução matemática, porque você pode ter outros corpos ao redor de uma determinada região e alguma irregularidade na trajetória desses corpos pode dar a dica de que existe ali algum planeta. Então ele não está sendo observado ainda. Não criaram uma técnica de observação para aquele planeta ainda. Mas o fato de que haver mudança, anomalia na trajetória de corpos próximos daquela região é um indicativo de que algo existe ali. E aí por isso que eles deduzem se é um grande planeta gasoso, se é um enxame de cometas, né? Então, esse começo é um pouco especulativo de fato, mas dessas observações é que eles vão aprimorar os estudos. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Vamos nessa. Então, vamos lá. PUC. A figura abaixo representa o Sol, tá? 3 astros celestes e suas respectivas órbitas em torno do Sol. Então, aqui ele menciona, ó, bem interno aqui, Urano. Um pouco mais externo, Netuno, e bem mais externo, um objeto recentemente descoberto, de nome
1996 TL66, tá? Então, olha que interessante, a gente tem aqui o Sol e 1, 2, 3, 3 trajetórias. Ok, vamos analisar as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. Essas órbitas são elípticas, estando o Sol em um dos focos dessas elipses? É uma afirmativa. 2. Os 3 astros representados executam um movimento uniforme em torno do Sol, cada um com um valor de velocidade diferente dos outros? Então ele está falando assim, né? O Urano tem uma velocidade que é constante. O Netuno vai ter uma outra velocidade, mas será constante. O planeta 1996 TL66 tem outra velocidade, mas também será uma velocidade constante. É isso que ele está afirmando. Terceira afirmação. Dentre todos os astros representados, quem gasta menos tempo para completar uma volta em torno do Sol é Urano, tá? E aí qual afirmativa você marcou? Vamos lá, né? Vamos analisar. A primeira afirmativa está correta, tá? Por que ela está correta? De acordo com a primeira lei de Kepler, as órbitas são elípticas, né? E o Sol ocupa um dos focos. Então, o primeiro enunciado, ele está batendo com a primeira lei de Kepler. Então, está certinho. Segundo enunciado, está incorreto, está errado. De acordo com uma consequência da segunda lei de Kepler, né? Em que no periélio a velocidade é máxima e no afélio é mínima. Portanto, a variação de velocidade. Ou seja, a segunda afirmação ela vai dizer o seguinte, a velocidade de Urano vai ser a mesma em todo o percurso, de Netuno vai ser a mesma em todo o percurso, de 1996 TL66 vai ser a mesma em todo o percurso. E de fato isso não acontece, tá? Esse planeta aqui ele vai ter a velocidade maior e aqui ele vai ter uma velocidade menor. Então há variação de velocidade. Por isso que a segunda afirmação está incorreta. E terceira, a afirmação está correta, né? De acordo com a terceira lei de Newton. Ou seja, a terceira afirmação, aqui ó, quem gasta menos tempo para completar uma volta é Urano, né? Então está correto de acordo com a terceira lei de Newton. Porque há uma relação, né, entre o quadrado do período e o cubo do raio. Então essa relação entre período de Urano e o raio vai mostrar que o período dele vai ser menor, portanto, ele vai completar a volta antes, ou seja, vai completar a volta mais rápido. Então, aí a alternativa, letra E, né? Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Então, vamos lá, pessoal. Questão Enem, se liga no Enem. Questão 3. O astrônomo alemão Johannes Kepler, né? 1571 a 1630, adepto do sistema heliocêntrico, desenvolveu um trabalho de grande vulto, aperfeiçoando as ideias do Copérnico. Em consequência, ele conseguiu estabelecer 3 leis sobre o movimento dos planetas, perfeito, que permitiram um grande avanço no estudo da astronomia. O estudante, ao ter tomado conhecimento das leis de Kepler, concluiu, né, segundo as proposições a seguir, que, primeiro, para a primeira lei de Kepler, a lei das órbitas, o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol e o inverno ocorre quando ela está mais afastada do Sol. Tá certo isso? Segunda proposição. Para a segunda lei de Kepler, a velocidade de um planeta X em sua órbita diminui à medida que ele se afasta do Sol. Terceira proposição. Para a terceira lei de Kepler, lei dos períodos, o período de rotação de um planeta em torno do seu eixo é tanto maior quanto for o seu período de revolução. E aí, tá certo isso, pessoal? E vamos lá, né? Analisando com base na análise feita, assinale a alternativa correta. E a resposta vai ser a letra C. Apenas a proposição 2 está correta, tá? Mas aí vamos fazer um pequeno... Vamos lá. Aqui, ó. A primeira afirmação. Para a primeira lei de Kepler, o verão ocorre quando a Terra está mais próxima e o inverno ocorre quando ela está mais afastada. E
ela está incorreta, tá? A primeira proposição está incorreta. Não há essa relação aí entre as estações do ano e essa relação de mais próximo ou mais afastado. Tudo bem, pessoal? Então a lei de Kepler não prevê essas estações do ano, por isso está incorreto. A segunda está correta aqui, ó. Para a segunda lei de Kepler, a velocidade de um planeta em sua órbita diminui à medida que ele se afasta do Sol. Então, mais afastado do Sol, a velocidade diminui. Mais próximo do Sol, ela aumenta. Então, a segunda é correta. E a terceira, para a terceira lei de Kepler, o período de rotação de um planeta em torno do seu eixo é tanto maior quanto for o seu período de revolução. E a terceira está incorreta porque a lei de Kepler não fala sobre período de rotação, tá? Ele relaciona período de translação, e período de rotação é outra coisa, tá? Então o erro aí na terceira proposição está na palavra rotação. Tudo bem, pessoal? Então olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!